Vamos falar sobre a questão dos oráculos, tanto para quem joga para si mesmo, né, quem joga sozinho, quanto para quem joga para os outros, para quem é oraculista para as outras pessoas. Primeiro ponto, né, eu acho que é importante a gente falar do oráculo versus ansiedade. E isso, eu acho que isso vai mais para quem joga para si mesmo, até do que para quem se consulta, né? Porque é importante a gente falar disso, porque o jogo, como tudo que é bom, diferente, ele infelizmente vicia. E você pode realmente se tornar dependente do oráculo. E isso acontece muito com quem joga para si mesmo. Olha só, eu sou uma super incentivadora das pessoas tentarem aprender a lidar com o oráculo, principalmente quem realmente é mais sensível, ou seja porque é empata, ou seja porque é médium, ou porque nasceu com o dom de vidência mesmo, mas eu acho o oráculo uma ferramenta interessantíssima e ele tá aí. Ele tá aí para quem souber chegar nele, né? E é uma questão de muito estudo, você consegue. Só que tudo tem um lado, né, gente? Negativo e lado positivo. Então pode ser que a ansiedade, pode ser, eu realmente estou falando porque isso é um mistério, o jogo por si só, ele já é muito misterioso, né? Então pode ser que a ansiedade, ela atrapalhe de alguma forma energeticamente o resultado do que vai sair ali, mas é certo que ela vai atrapalhar a forma como você encara os resultados. Ela não vai deixar com que o jogo cumpra a sua missão, que é a de nos tranquilizar. O jogo, gente, ele é um remédio. E como todo remédio, se ele usado da dose errada, ele tem um efeito reverso, né? É igual água, né? Com planta. Se você botar demais, vai matar. Então, assim, o jogo, ele é para aplacar a ansiedade. Ele é para te dar um norte. É para você estar preparada para situações, né? Para você escolher um caminho melhor. Então, se você pega o jogo e você não consegue usar para esse fim, ou se você deixar, que susto, ou se você deixar, de certa forma, a ansiedade tomar conta, né? Vamos supor, você recebe um resultado do jogo, mas você não ficou satisfeito e, de certa forma, quando a gente tem ansiedade, a gente não acredita naquele resultado, né? A gente fica, mas será que é isso mesmo? Tá certo? Será que tá? Aí o que você faz? Você vai lá e sai jogando vezes seguidas para poder confirmar. A gente que lida diretamente para os nossos próprios problemas, a gente faz isso direto, né? Gente, não faz isso. Eu tô falando para você de uma pessoa viciada para vocês. Não faz isso, sério. Porque isso bota todo o resultado a perder. De verdade. Então, o primeiro passo, isso principalmente, como eu já falei, né, para quem joga para os outros, mas principalmente para quem joga para si mesmo, evita ficar confirmando as questões mais de 2 vezes. O que você faz? Vou falar para você como eu faço. Vamos lá para uma questão clássica que todo mundo sempre pergunta. Como está fulano por mim? Mas aí, dentro disso tem 2 outras questões. E é melhor você separar para você não repetir a pergunta. Olha só. Você vai perguntar primeiro como que tá o sentimento da pessoa por você, que isso é uma pergunta, ok? E depois você vai ver como ele está por você no sentido de ações, que aí você vai ver o que a pessoa vai fazer. Se a pessoa vai falar com você, se a pessoa vai ficar com você, ou se ela vai se afastar, ou se ela vai te trair, enfim, entende? Que são 2 coisas. Por isso é importante você saber fazer as perguntas para não ficar repetindo. E às vezes você está querendo uma resposta que não está dentro daquela pergunta que você não soube fazer, entendeu? Então, pensa direitinho nas perguntas e você faz no máximo 2, gente. No máximo 2. Como eu jogo para pessoas que às vezes elas trazem uns assuntos um pouco muito sérios, às vezes, então eu realmente, pela seriedade da situação, eu jogo às vezes 3 ou 4, mas isso é raro. Eu tento não fazer isso, porque eu sei que existe uma chance de uma falha numa dessas 4, porque o jogo ele tem um limite. É como se ele enchesse o saco, sabe? Como se fosse uma pessoa que falasse, não, chega, caralho, já falei com você, já te dei a resposta essa, pronto, entendeu? Então assim, com segurança, as 2 primeiras jogadas. Guarda isso.
Essa segunda, cara, é muito importante para quem tá jogando. Eu não estou falando para você que tá aprendendo. Você que tá aprendendo, não. Agora, você que é oraculista já, que já pratica, pelo amor de Deus, cara, não abre o jogo todos os dias para você. Gente, não faz isso, sério. Porque é aí que o vício vem. O vício vem e, de certa forma, isso acaba piorando a ansiedade. A questão que eu falei agora há pouco sobre a diferença do remédio e do veneno, né? E isso eu já passei, já falei com vocês aqui várias vezes, que quando eu tinha depressão e transtorno de ansiedade, eu fazia muito isso. E minha mãe brigava comigo para eu parar, para você ter uma ideia. E assim, não ajuda em nada. O resultado acaba não sendo confiável. Eu sei que você, como você vai ver que as coisas vão acontecer, você vai pensar, é confiável sim, porque aconteceu. Só que isso é mais uma ferramenta da ansiedade, porque a gente, quando está com ansiedade, a gente faz certas coisas, ou pensa demais em certas coisas por medo que as coisas ruins aconteçam, né? A gente acredita, de certa forma, que está fazendo assim, a gente está se preparando, está segurando aquilo de acontecer, e o jogo, ele é a ferramenta perfeita para a gente ter essa ilusão. Então, pelo amor de Deus, não abre o jogo todo dia. Se você está aprendendo, você ainda não é mestre no oráculo, você ainda não lida direto, então você joga. Mas você joga na função de aprender, entendeu? E não necessariamente só para você e para suas questões. Agora, tem que ter esse cuidado. Quem joga para si mesmo não pode botar o jogo todo dia, gente. Sem brincadeira, não pode. E outro ponto agora, que isso eu descobri, infelizmente, do fim do ano pra cá, como eu disse, né? Eu tive alguns problemas. Eu descobri do final do ano passado pra cá, que já tinha visto no meio do ano passado, quando eu passei uma outra situação, em julho, eu passei uma situação que enfim, não vou entrar em detalhes, mas a minha cabeça eu não tava conseguindo enxergar as coisas normais, porque era uma questão minha que envolve coisas religiosas e tal, então eu acabei me dedicando demais a jogar pra mim e eu comecei a trocar o baralho. Isso é uma trapaça, não faça isso. Então o que eu fazia? Eu jogava com o que eu atendo as pessoas, depois eu ia lá e jogava com o outro que eu tenho aqui, que eu jogo só pra mim, entendeu? Gente, isso é trapaça. O jogo, ele é uma entidade, ele é uma divindade, uma coisa consciente. Existe uma força real e extrema por trás dele, e ele sabe das coisas. A gente não vai enganar o jogo, entendeu? Então, assim, não devia falar, mas tem que ser clara. Funciona, porque você que joga, você sabe que depois que você joga umas 3 vezes, o jogo começa a dar uma embolada, né? Que é aquela coisa que ele vai tentando te parar. Fala, ó, chega, já joguei 2 vezes, confirmei e acabou, né? Mas a minha tentativa de trocar o baralho foi justamente para poder burlar isso. Então, assim, funciona, porque o resultado do outro jogo sai igualzinho que você tinha visto no outro, né? E outra coisa que a gente fica meio que viciado é de ver a magia por trás daquilo, né? Porque, assim, as mesmas cartas, cara, o jogo é uma coisa muito foda, porque, exato, se você tirar uma foto, você vai ver que são as mesmas cartas para as mesmas perguntas. Então, isso também deslumbra a gente e deixa a gente meio que num barato, assim. É viciante. Por isso que eu tô falando, não faz isso, cara. Isso é uma trapaça que por fim das contas, só vai piorar a ansiedade, não vai trazer nenhum benefício. E ainda pode... Eu sempre acho que a gente tem que lidar com o jogo com muito respeito, né? Como se fosse uma pessoa mesmo. E ainda pode te ferrar nesse sentido de que você tá faltando respeito com o jogo. Porque se ele te deu a resposta ali e você tá insistindo desesperadamente pra ver de novo, né? Isso eu estou falando aqui pra vocês, mas eu estou falando pra mim também, tá? Então, assim, não faça essas coisas. Eu falei isso, essas 2 primeiras questões, mais pra quem joga pra si mesmo. Só que tem pessoas, tem consulentes que também se encaixam aqui. Principalmente esse pessoal que tem mais dinheiro, que eles se deixar, tem gente que se deixar, cara, toda semana a pessoa tá ali botando o jogo, entendeu? E quem é meu cliente sabe que tem hora que eu chego e falo, porra, cara, olha, você botou o jogo, porra, não dá, né? É complicado. Então, pega já a visão, pelo amor de Deus. Vamos lá.
essa parte é mais para as pessoas que se consultam, certo? Você que paga joguinho, vamos lá. Infelizmente o vizinho tirou o horário para poder cortar grama, né? Tudo bem. Voltemos. Então isso aqui é para quem joga, para quem é consulente, quem joga com um oraculista. Evite jogar com pessoas que você não gosta ou com a qual você tenha algum problema. Evita jogar para testar a pessoa. Como eu já falei, no jogo, além dele ter uma inteligência e ele reagir sozinho, sem a nossa interferência, sem a interferência do oraculista, existe também a imensa chance de você estar lidando com uma pessoa que ela tem a proteção dela específica. Isso pode vir de diversas áreas, você nunca vai saber, né? Você pode estar lidando com um oraculista que também é um macumbeiro, né? Que também é do candomblé, ou é da umbanda, ou é um quimbandeiro, ou então é um feiticeiro, uma pessoa que lida com bruxaria, pessoa que lida com demônio, pessoa que é satanista, enfim. O oráculo, ele é aberto para a maioria das pessoas, né? Então, pode ser, não necessariamente, mas pode ser que a pessoa tenha uma proteção, entre aspas, configurada. Eu falo isso porque eu mesma tenho. Então, assim, eu deixo ali separado, olha, se essa pessoa vacilar em tal coisa, ou se essa pessoa me oferecer algum risco, ou se essa pessoa for minha inimiga, ou se essa pessoa quiser fazer algum mal de alguma forma, ou quiser usar isso contra mim de alguma forma, ou se ela estiver sendo maldosa, etc. e tal. Então, assim, a pessoa que entrar, ela vai carregar aquilo para ela. Ela vai se lascar. Pode ser que não se lasque? Pode, mas pode ser que sim, e muito. Então, você não sabe exatamente o que a pessoa tem de proteção. É aquela coisa, se você se fuder, você vai se fuder bem feito, né, meu amigo? Porque, porra, você vai perturbar o trabalho de uma pessoa a troco de uma besteira, porque você tá de palhaçadazinha, de teste, ou porque a pessoa é sua inimiga e tudo mais. Tudo que lida com o oculto, né, e o oráculo é isso, já é uma coisa que você tem que ter um cuidado, né? E você ainda vai lidar com um estranho, ou com uma pessoa que você não sabe exatamente o que ela faz, você tá plantando, é o que eu falo, né? Vai plantar vento, vai colher tempestade. Então, assim, o respeito para você ter com a outra pessoa é fundamental em qualquer hipótese, mas nesse sentido de você estar lidando com coisas ocultas / espiritualidade, é pior. Então, na melhor das hipóteses, o que pode acontecer é você estar lidando com uma pessoa que é simplesmente oraculista, sem fins mágicos, né, e espirituais, é uma pessoa que não lida com nada além do oráculo. Mas o que pode acontecer, na melhor das hipóteses, é o seu jogo dar totalmente errado. Isso é fato, isso é fatal, assim. Pessoas que elas não têm envolvimento, mas elas começaram a jogar e fulano foi jogar comigo, o jogo dela deu tudo errado. Mas fulano foi para te testar. Então, assim, é o que eu tô te falando. Aí entra a inteligência do oráculo, entende? E ele tem uma forma dele mesmo se respeitar e de dar o troco dele, né? Porque, assim, você vai pagar para fazer uma coisa que você tá desdenhando dela. Então, assim, só Deus vai saber o que você vai colher diante disso, né? Então, a minha dica é: para jogar com alguém que você gosta, que você confia. No caso, se você não tem nenhuma referência, você tem que tentar buscar. Igual relacionamento, né? A gente entra, a gente não conhece nada da pessoa, a gente só vê a pessoa, se interessa pela parte externa e pelo pouco que a gente sabe dela e vai indo aos poucos para ver. E em qualquer hipótese, até para sua própria segurança, é muito bom que você conheça muito a pessoa antes de entregar certos assuntos, né? Eu não vou passar aqui pano para minha classe, que eu sei que tem muita gente filha da puta nesse meio, eu sei disso, gente, eu sei, não, jamais eu vou deixar de falar disso. E assim, então a gente sabe que o jogo tem uma porcentagem de falha, né? Quem joga pra si mesmo, como eu, a gente sabe que você pode botar e tem uma chance de não dar nada a ver com aquilo. Isso é normal, inclusive, de acontecer, gente. Isso acontece comigo, pra você ter uma ideia. Eu tô esperando uma coisa chegar desde o final do ano passado, que foi postado pra mim no meio, mais ou menos, do mês passado, né, de dezembro, e o meu jogo tinha dado que iria chegar até o fim, um pouquinho antes do fim, né, do ano.
e não chegou, e tá encalhado até agora. Então, assim, toda vez que eu vou ver essa questão, dá um resultado idêntico. Mas, o que eu já interpreto disso? É porque é uma coisa que eu quero tanto, é uma coisa que eu tô, assim, numa expectativa, e que vai ser muito feliz pra mim isso. Então, o tamanho da felicidade, do benefício que isso vai me trazer, acaba refletindo no jogo. E pode ser que isso, mais a ansiedade que eu estou envolvendo essa questão toda, tenha dado um travamento no resultado. Por isso que tá assim. O que eu fiz? Já vendo que, vou ser muito honesta pra vocês, eu tenho jogado quase todo dia pra ver sobre isso. Não vejo o resultado. O que eu fiz? Eu falei, hoje essa semana, isso. Eu falei, porra, vou parar. Porque, porra, algum problema deu e no jogo... Ele fechou entre aspas, né, naquilo ali. Então eu tenho que entender que não é mais pra ver aquilo, tá? Vamos aguardar. Então, assim, esses erros, essas falhas existem, elas acontecem, mas eu não vou deixar de acreditar no jogo que já salvou a minha vida, né? Vocês sabem da história minha do apêndice, a minha questão que eu tive problema com o Diogo e tantas outras coisas, Gente, tudo que eu faço, até compra que eu vou comprar na OLX, sabe o OLX? E o marketplace do Facebook, então, às vezes eu vou comprar as coisas lá, aí eu boto pra ver se o produto vai escangalhar, se vai quebrar, se vai ser um bom negócio, se a pessoa é um assaltante, se a pessoa é um sequestrador, um maluco, um psicopata, enfim, eu jogo pra tudo, entende? Então, assim, o jogo é seguro demais pra mim, mas é eu pra mim. Então, assim, a chance de quando você joga pra você mesmo, você ter outras interferências, né, é pequena. Quando você joga com um desconhecido, já é um pouco mais complexo, né? Você tem que dar a sorte de estar jogando com uma pessoa confiável, uma pessoa que não vai ser interesseira. Mais uma vez, eu não passo pano para minha classe. No meio de oraculista, tem gente que é lixo, ponto. Isso é um fato. Eu não vou esconder isso. Tem gente que é muito interesseira, tem gente que é muito falsa, tem gente que é desesperada em desestabilizar a relação do cliente com outros oraculistas ou com sacerdotes ou espiritualistas com os quais a pessoa tem um vínculo, porque essas pessoas são egoístas, porque elas são desesperadas por dinheiro, ou porque elas são ruins mesmo, sabe? Ou invejosas. Então, infelizmente, nesse meio existe muito disso. Você que paga por jogo, você tem que ter esse cuidado, essa consciência, porque tudo isso vai interferir nos seus resultados. E a gente que confia em oráculo, a gente bota a nossa vida ali, né? Eu falo isso por mim. Cara, tá tudo ali. Tudo eu confirmo ali, tudo eu vou verificar ali. Às vezes você é uma pessoa que você tem coisas na sua vida que são muito sérias. Então, vamos supor, pessoas que trabalham com investimento, pessoas que trabalham com coisas erradas, pessoas que trabalham com empresas, que têm um volume de dinheiro muito grande, ou com política também, e são jogadas que a pessoa precisa ter uma certeza de onde ela vai pisar e tudo mais. Então, é muito sério. A nossa vida, de uma forma geral, é muito séria, né? Até as questões interpessoais que a gente leva para o jogo, elas são seríssimas. Então, a gente tem que buscar usar da melhor maneira possível e tomar todos os cuidados para tirar o melhor proveito daquilo ali, né? O respeito que a gente tenha pelo oráculo é fundamental. Se você escolher um oraculista para você, tenha respeito também por essa pessoa, e é preciso que ela te inspire muita confiança, que você tem que se sentir em casa, sabe? Como você se sente se você é mulher, você se sente com o seu ginecologista, é assim que você tem que se sentir com o oraculista. A pessoa, você pode não ter um vínculo emocional direto com a pessoa, uma amizade, mas você tem que sentir que ela é confiável e que ela é um esteio para você, porque se não for dessa forma, existe uma chance muito grande, até do seu medo, né, de você se resguardar dela, aquilo afete o resultado, né? Ainda sobre essa questão de testar a pessoa, ou de falar coisas, perguntar coisas que não existem, falar de situações falsas. Gente, o oráculo, ele foi feito para responder. Ele não tem ele tem um fechamento geral, entende? Mas no geral, qualquer coisa que você pergunte, vai sair uma resposta ali. Agora, se ela vai ser coerente ou não, depende do que você perguntou e da verdade que está no que você perguntou. Se eu perguntar, por exemplo, será que meu filho vai ficar bom da doença que ele tem?
O jogo da pessoa que me atender vai dar lá que, sei lá, que vai ou que não vai, que vai piorar, entendeu? Mas eu não tenho filho. Eu não tenho filho. E mesmo assim o jogo vai responder, você entendeu? Então, o que tem que ser feito aqui é eu respeitar a pessoa que tá jogando pra mim, respeitar principalmente o oráculo e não fazer esse tipo de coisa imbecil. Por quê? Na melhor das hipóteses, eu posso só perder o dinheiro e o tempo e fazer a pessoa perder o tempo e desrespeitar o jogo e fechou, acabou, vai dar um resultado que não existe. Na pior, eu posso sair dali com um encosto. Posso sair dali com uma macumba em cima, posso sair dali com um feitiço brabo, com um demônio, sabe, sei lá com o quê, com a maldição, entendeu? Porque eu não sei quem é a pessoa. E eu posso reclamar disso depois? Não, não posso reclamar. Aí você entende às vezes que tem muita gente, eu não sei como é que eu peguei isso aqui, sei o que aconteceu. Não. Porra, é quem semeia vento, né, minha filha? É foda. Esse respeito é fundamental de ambos os lados. É isso, gente. Por hoje é só. Um beijo enorme pra vocês e até a próxima.